Meu primeiro Stephen King, gente. Achei que eu ia ter que dormir de luz acesa depois de ler esse livro, que eu ia ter pesadelos e que ia ser um terror. Não foi bem assim, porém foi uma experiência e tanto. Muitas coisas positivas, algumas coisas negativas. E se você, assim como eu, não conhece o Stephen King, nunca leu nada dele, quer saber um pouco mais sobre as minhas impressões sobre esse livro, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar. O meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Pausa Literária e vamos falar um pouquinho sobre Misery. Então aqui nós somos apresentados ao Poe, que é um escritor famoso, que acaba de escrever o seu último livro. Ele está retornando desse retiro que ele faz para escrever o livro, quando ele sofre um acidente na estrada e a pessoa que resgata ele desse acidente é a Anne, a outra protagonista dessa história. Esse livro praticamente tem dois personagens, tá? Tem alguns outros, mas eles aparecem assim, pouco. Então a Anne resgata o Poe e leva ele para casa dela. E a gente vai descobrindo que a Anne é enfermeira, então ela sabe como cuidar dele. Só que quando o Poe acorda, que ele desmaia, enfim, né? Quando ele se dá por conta de que ele tá na casa da Anne, ele pergunta para ela o que aconteceu e ela conta para ele e tudo mais. E ele não pergunta inicialmente, mas ele pensa, né? A gente tem um ponto de vista dele na história, mas por que ela não me levou no hospital? Por que ela não chamou uma ambulância? E ela vai falando uma história de que os telefones estão mudos, de que as estradas estão intransitáveis por conta dessa tempestade de neve que teve e que o Paul se acidentou. E assim ele vai ficando lá na casa dela e ele descobre também logo de cara que ela é a fã número 1 das histórias que ele escreve. Ele escreveu uma série de livros e aí a Anne tem todos eles e inclusive ela reconheceu ele quando ela salvou ele. Quando ele tá voltando desse retirão onde ele foi escrever esse livro, ele está com um manuscrito ali junto com ele. E a Anne pede para ler esse manuscrito. E ele meio a contragosto, assim, deixa ela ler, porque ele já percebeu que contrariar ela não é uma boa ideia. Ela tem no começo, assim, umas atitudes meio estranhas, só estranhas, mas depois a gente vai vendo que isso vai evoluindo muito. Então ela lê esse manuscrito e ela não gosta do que ela lê. E ela diz para ele que ele tem que continuar a escrever aquela série que ele estava escrevendo anteriormente, que é muito melhor do que isso que ele está escrevendo. Inclusive, o último livro desta série acaba chegando ali na cidade da Anne e ela vai lá e compra, porque ela é super fã, né? E lê este livro enquanto o Paul está ali na casa dela. E, gente, ela não gosta do final dessa série. E ela vai obrigar ele a não reescrever. Ela vai obrigar ele a escrever outro livro para o final desta série, que ela gosta muito. E aí a gente vai ver de que forma que ela obriga ele a escrever esse livro. E assim, tem violência de todos os tipos. O mais aterrorizante, embora as cenas de violência sejam gráficas e sejam, assim, cruéis, tá? Ela usa agulha, ela usa machado, isso não é spoiler, tá aqui na contracapa, inclusive, da sinopse. Aqui fala assim, agora Anne quer que Poe escreva sua obra-prima, mas só para ela. Anne tem vários métodos para incentivá-lo, como uma agulha ou um machado. E se nada funcionar, ela poderá ficar ainda mais perigosa. E ela fica, de fato, ela fica. O ponto mais positivo, o que mais me agradou neste livro, foram, na verdade, dois. A escrita, né? Não tinha tido contato com a escrita do Stephen King e eu achei uma escrita fluida. Ela é envolvente, ela te deixa preso na história e essa é uma história de muita angústia. Então, temos aqui mais uma história de sequestro, eu digo mais uma porque recentemente eu li O Colecionador, inclusive vou deixar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada lá e eu adorei aquela história. Inclusive aqui dentro desse livro a gente tem menção ao Colecionador, bem legal. O segundo ponto que eu achei bem legal nesse livro, além da escrita do King, é a angústia que o Paul vai sentindo porque ele vai vendo que a Anne está prendendo ele
casa dela e que ele não tá vendo saída para ele fugir dali. Ela não vai deixar ele fugir dali. Ele tá completamente imobilizado, então como que ele vai pedir ajuda? E a gente vai então acompanhando na mente dele como que ele vai se sentindo. Ele vai se sentindo muito angustiado e agoniado, como qualquer pessoa se sentiria, porém com doses de medo que ele vai sentindo aqui, porque a Anne, quando ela é contrariada, quando ele faz ou deixa de fazer alguma coisa, ela vai tendo uns rompantes de violência, assim, muito graves. Inclusive, ela abandona ele algumas vezes sozinho na casa e ele tem que se virar para comer, para tomar remédio. Então, essa angústia que o Paul vai sentindo, que paralisa ele em certos momentos, que encarcera ele dentro da própria mente dele, é muito interessante de se acompanhar. E eu achei, assim, fantástica a forma como o autor trabalha isso aqui. O que eu não gostei muito desse livro é que tem umas partes, que eu não quero dizer quais, porque pode estragar a experiência de vocês, mas tem umas partes muito arrastadas, que eu achei, assim, que talvez, quem sou eu pra achar, né? Mas enfim, que não precisariam estar aqui, tá? Eu acho que, assim, umas 50 páginas a menos, e olha que esse livro não é grande, ele tem 326 páginas. Eu achei que seriam suficientes, assim, pra contar essa história, a gente ia ficar envolvido e aproveitar bem a experiência sem problema algum. No final aqui desse livro, sem dar spoiler, o autor faz uma coisa, tem uma cena aqui que aí eu fiquei realmente assim, não é possível que isso está acontecendo. E eu fiquei sabendo, depois de pesquisar bastante sobre outros livros do King, que ele, no final, ou ele escreve um final muito corrido, ou ele escreve um final esquisito. E aqui ele faz uma coisa que pega o leitor. Pega mesmo. Então, o que eu achei? Eu gostei de ter lido, gostei da experiência de leitura. Achei meio arrastado e meio chato em certos momentos. Porém, no geral, assim, achei que valeu super a pena. Pretendo ler outros livros do King. Tem alguns livros dele que eu quero ler. A Espera de um Milagre, porque eu já vi o filme e eu amo. E eu acho que eu vou partir por os contos, porque também ouvi falar que os contos dele são muito bons. Logo que eu terminei de ler o livro, eu assisti a adaptação. Muitas pessoas me falaram que a adaptação é até melhor que o livro, mas eu achei o livro melhor, porque a gente acompanha as angústias do Paul dentro da cabeça dele. Então a gente consegue sentir os medos que ele sente, sabe? O terror, só por a Anne estar chegando ali dentro do quarto, ele já fica, numa certa altura do livro, ele fica paralisado, assim, ele fica tenso, ele não sabe o que ela vai fazer, ela é super imprevisível. E eu não senti isso no filme, eu achei que é um bom filme, sim, é a Cat Bates, né, que é a atriz, ela interpreta super bem a Anne, dá uma veracidade para ela, muito interessante, mas o Paul não me envolveu tanto no filme quanto ele me envolveu aqui no livro. Então me contem aí se vocês já leram esse livro, se vocês já viram a adaptação e o que vocês acham, o que vocês gostam mais, pra gente trocar uma ideia. E eu vou terminando por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha com alguém, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!